família. Sábado, as atividades dos jovens aqui. Você que tem veículo, não lava o veículo no outro lugar, não. Aproveita para abençoar a igreja. Faz isso, tá? Envolva com o seu, não só com o seu ministério, mas com a sua casa, seu dinheiro. Quero pedir os irmãos para orarem ao Senhor. Nós vamos fazer uma campanha domingo que vem, lançar uma campanha econômica, financeira, para cobrir as despesas final de ano da igreja. Nós temos muitas contas que precisam ser resolvidas, muitos compromissos da igreja. E como nós não temos fundo financeiro, nós temos a fé, nós temos o coração da igreja. É o meu e o seu, o nosso coração. Queria que vocês orassem a Deus e colocassem no coração um propósito. Olha, eu vou participar. Não importa qual seja a ideia que o pastor colocar, eu estou dentro, eu faço parte disso. Abra o seu coração e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Aproveitei para dar esses avisos, porque no final nós já está fechado. Amém? Glória a Deus, né, irmão? Eu queria pedir, esses abençoados aqui. Irmão, eu desci aqui, porque eu quero ficar ao mesmo nível dos irmãos, ou melhor, eu quero ficar mais baixo. Porque dos maiores aqui, eu sou menores. Eu queria pedir os irmãos para sentar mais para cá para nós. Pode ser? Pode ser, irmã? Pode ser? Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade tão preciosa de estarmos reunidos na casa de Deus para aprender mais do Senhor. O pastor falou que hoje nós temos grande dificuldade de arrebanhar pessoas para estudar a palavra e para orar. Amados, a igreja, você quer conhecer uma igreja forte, é aquela igreja que tem um culto de ensino da palavra forte, que tem uma escola bíblica forte e que tem um grupo de oração forte. Essa é a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a nossa fé, que a nossa fé aumenta no ouvir da palavra do Senhor, no estudar da palavra do Senhor, né? E nós sabemos que o que está segurando este mundo ainda tão violento, tão maldoso, tão ruim, que ainda está segurando, é a oração da igreja que está aqui na terra. O dia que a igreja parar de orar, este mundo vai virar um caos. Vai virar um caos, né? Porque eu sei que o dia que a igreja parar de orar é o dia que Jesus voltar. Aí o Espírito Santo de Deus vai ser tirado. Meus santos, não pense que viver sem Deus, que viver sem o Espírito Santo vai ser fácil. Esse mundo vai ser um caos. Então, amado, nós temos que abraçar essa causa. Que estudar a palavra do Senhor, valorizar a palavra do Senhor e valorizar também a oração da igreja. Porque a oração da igreja é que sustenta a obra do Senhor. Dinheiro é bom, esforço é bom, trabalho é bom, mas a oração é que sustenta. Quer ver uma coisa? Através da oração você faz missões e visita o mundo todinho. Sua oração pode visitar o mundo todo e fazer grande efeito. Você pode orar aqui, uma pessoa ser curada, salva, liberta, lá no Japão. Então, a oração, ela vale mais do que muito que dinheiro. Então, aplica no ministério que Deus te deu da oração e do ensino da palavra, do estudo da palavra, porque você vai ser bem sucedido. Amados, como hoje é um culto de ensino, eu estou trazendo esse título aí, Aprendendo com o Leproso. Vamos tentar aprender um pouquinho nessa noite com esse leproso do livro de Marcos. Queria que os irmãos abrissem o livro de Marcos no capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Vamos estar dando uma estudada nisso aqui hoje. Estou feliz por ver o Caetano, né, rapaz? Rapaz, tem pessoa que... Tem uns baianos igual eu assim, que não faz muita falta não, viu missionária Jane? Mas tem uns caboclos igual o Caetano assim, que quando ele falta, parece que está faltando alguém. Está faltando alguma coisa, né, pastor? O pastor Valteir também, rapaz, aí o homem já está... Rapaz, eu sei contar. Tem umas coisas que eu posso falar. De pessoa feia eu posso falar porque eu sou. Eu meto pau no espiritismo porque eu fui espírita, né? E a cirurgia do pastor também eu posso falar porque eu fiz no final de 2000 para 2001. Tem uma coisa, eu costumo até dizer, irmão Basti, tem duas coisas que quem tem não mostra.
é dinheiro e essa doença aí. Não mostra. Não mostra, porque o trem é feio, menino. E a cirurgia é feia. Mas Deus está dando a graça, ele já está aqui. Eu estou feliz por vê-lo ele aqui. Eu sei que com ele aqui eu sou mais abençoado. Porque Deus está com ele. Quando Deus está perto de nós, a gente fica até mais abençoado. Além de mais bonito, né? Vamos lá? Cadê meu negócio? Está funcionando não. Ah, funcionou. Vamos lá, pessoal. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservar-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Senhor, nós queremos, Pai amado, te louvar. Deus, nós queremos te louvar por esta palavra maravilhosa, Senhor. Meu Deus, nós queremos te louvar pela presença real do Senhor neste lugar e nas nossas vidas. Senhor, eu quero te louvar por cada vida, ó Deus, que se dispuser a estar nesta noite aqui para comungar conosco, ó Deus, e aprender mais do Senhor. Deus, eu quero te fazer um pedido especial, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade de agir no nosso meio. Meu Deus, fala conosco, dê-nos discernimento e intrepidez na tua palavra. Meu Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Pessoal, nós estamos diante de uma palavra de Deus. Nós estamos diante da palavra de Deus que nos traz duas notícias. A palavra de Deus, ela nos traz duas notícias. Uma boa e outra ruim. Você vai falar assim: mas Baiano, tu vai pregar heresia nessa noite? Presta atenção. A palavra de Deus, desde Gênesis lá, ela fala que nós... O trem está passando antes da hora, essa abençoada. Salmo, capítulo 51, versículo 5, fala assim: eis que em iniquidade fui formado, antes de você nascer, você já foi formado, você já começou em iniquidade. Olha que coisa terrível. E ele fala mais: em pecado me concebeu a minha mãe. Você já viu aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que falam assim: rapaz, olha os anjinhos aí, o inocente, quando vê uma criancinha, o inocente, morreu um anjo. Morreu um anjo. Não conhece a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus fala que iniquidade eu fui formado. Olha que coisa terrível, né? Romano fala assim: porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Então, amados, a palavra de Deus nos mostra uma tremenda separação. E o que faz a separação de Deus? A separação de Deus está na raiz do problema do homem. Jó fala lá no capítulo 18, versículo 14: o perverso será arrancado de sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. O perverso será arrancado de sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. A Bíblia nos fala lá em João capítulo 10, versículo 10, fala que
esse aí que é chamado de, que Jó chama de rei dos terrores, é chamado de destruidor, matador, roubador, assassino, que fala assim, que ele veio para matar, roubar e destruir. E desde lá do Éden, desde o princípio, diante da formação do mundo, já houve uma separação entre Deus e essa personagem aí. Ele tentou usurpar o trono de Deus, e nessa tentativa de usurpação, ele queria ser igual a Deus, assentar acima do trono de Deus, e houve uma queda, já começou a separação aí. Com a formação do homem, Deus, mesmo com essa intromissão, Deus não deixou de levar à frente o seu projeto. E lá no capítulo 1, versículo 26, ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas aí teve outro detalhe. Deus deu responsabilidade para o homem, deu governo para o homem, mas o homem entregou outra vez para essa personalidade que Jó chama de rei dos terrores e João chama de assassino mentiroso, através do pecado. Outra separação. Noé, quando Deus determinou que Noé fizesse a arca, houve outra separação. Em Babel, outra separação. O povo tentou chegar até Deus, não por obediência, mas por artimanha. E Deus, houve uma separação, inclusive, da nossa linguagem. Hoje temos centenas de dialetos. Inclusive o Brasil fala muito, né, irmã Varti? Fala vários dialetos, porque houve uma confusão e a pessoa tentou chegar a Deus, não pela obediência, mas por artimanha. Houve outra separação. Abraão foi separado dos seus familiares para servir a Deus. Mais para frente ele trouxe um dos seus sobrinhos. Houve uma separação com Ló, por causa de quê? Do egoísmo, da ganância. Os filhos de Jacó, houve separação dos filhos de Jacó, né? Nos reinados de Israel, houve uma separação por falta de conhecimento, né? Imaturidade, houve uma separação dos reinos. E assim, amado, se nós formos estudar a Bíblia, do Velho Testamento, de Gênesis, até chegarmos no último livro do Velho Testamento, nós percebemos que só houve separação, mesmo Deus dando graça. Nós vimos Davi buscando a graça do Senhor, recebendo a graça do Senhor, mas em todo momento houve separação. Mas aqui nós temos uma... Eita, apertei, meu velho. Tá falhando o trem. Me ajuda aí. Mas nós temos uma boa notícia. Cristo nos une. O Evangelho é a boa nova do Senhor. Cristo nos une. Nós podemos reaproximar de Deus através de Cristo Jesus. Por isso que Cristo veio. Amado, tem uma coisa, eu até já falei aqui na Escola Bíblica Dominical, que a gente passa desapercebido muitas das vezes. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que você acha que Jesus nasceu em um curral? Jesus sendo rei, rei dos reis, senhor dos senhores, dono de todas as coisas. No Salmo 24 fala que todas as coisas pertencem a Ele. No Evangelho de João, no capítulo 1, fala que todas as coisas foi feito por Ele, sem Ele nada podia fazer. Por que Ele nasceu num curral? Amado, nós temos acesso ao Palácio das Esmeraldas, nós temos acesso ao Palácio do Planalto, nós temos acesso a algum palácio de algum rei, Mavati? Não, mas no curral todos puderam chegar a Jesus. Os pastores, os trabalhadores, vamos falar igual o nordestino lá, os vaqueiros, né? Os vaqueiros, todos, as pessoas mais simples, as pessoas mais puras, as pessoas sem conhecimento tiveram acesso a Jesus, porque ele estava em um curral. Ele estava em um curral. Amado, e Deus é tão maravilhoso que não só os pobres, não só os simples visitaram o Senhor Jesus, mas reis vieram de longe para reconhecer que Jesus era rei e trazer e mostrar que através de Cristo nós temos acesso. É por isso que quando Cristo morreu, o véu se partiu de cima a baixo, para que nós possamos ter acesso ao Santo do Santo através do sangue do Senhor Jesus.
Então, no Velho Testamento tudo nos separa de Deus, mas no Novo Testamento nós vemos Cristo nos uniu. Aí Davi escreveu lá no Salmo 2, versículo 3, falando: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Outro homem, antes de Cristo, o homem estava preso, amarrado, atado, e veio Jesus e rompeu os laços e sacudiu de nós as nossas algemas. Por isso nós temos liberdade de glorificar o nome do Senhor, de falar do Senhor em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Principalmente, pelo menos no Brasil nós temos isso, né, irmã Bati? Nós temos essa liberdade, porque Cristo rompeu o laço e sacudiu de nós as nossas algemas. Paulo falou lá em Colossenses, em Gálatas capítulo 3, versículo 3, fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei nos separava, né? E Cristo veio e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito, porque maldito era nós, ele se fez maldito, né? Por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Paulo fala para os corações que ele não supôs ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, tornando a forma de servo. Para quê, Caetano? Para que nós pudéssemos ter acesso a ele, para nos unir a Deus, para voltar a ligar o elo que estava separado através do pecado. No capítulo 5, versículo 5, estáis, pois, firme na liberdade que com Cristo nos libertou, e não tenhais a colocar-nos debaixo do jugo da servidão. Todo aquele que serve a Cristo, né, está liberto do jugo da servidão do diabo. O diabo antes nos oprimia. Ele veio para matar, roubar e destruir o nosso sonho, a nossa liberdade, o nosso direito de chegar a Deus. Mas Cristo veio e nos tirou desse jugo da escravidão. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9, fala: contemplai a minha alegria, de modo que possais pensai a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí se você for lá no versículo 3, fala assim: não usai de partidarismo, mas julgai o seu irmão como superior. Olha que coisa linda. Cristo veio como servo, Cristo esvaziou de si e voltou servo e falou: olha, não usai de partidarismo. E voltando lá na separação, por que que nós temos política? Por que que nós temos partidos? Partido quer dizer separação. Aí no final não tem união nenhuma, ninguém fala a mesma linguagem, e por isso que o mundo está esse mundo que está aí, dessa barbúrdia aí. Oh, Jesus. Mas estava bom. Vai lá, meu rei. Eu ia botar o meu aqui. Pessoal, o texto nos mostra uma história de longa exclusão. Esse texto nada mais é de uma história de exclusão, de separação, né, de isolamento. E o desejo de ficar limpo de uma doença tão terrível, considerada como imunda, de pecado, levou aquele leproso a algumas atitudes. Amado, o crente, quando ele quer ser abençoado, o crente, quando ele quer receber um milagre do Senhor, a primeira coisa que ele tem que fazer é agir. Ele tem que tomar algumas atitudes. Eu dividi esse estudo em 4 atitudes do leproso. A primeira: creu que Jesus de todo o seu coração. Ele humilhou-se na presença de Jesus. Ele tocou o coração de Deus e ele não conseguiu, de tanta alegria, da bênção que ele recebeu, ele não conseguiu ficar calado. Vai lá, meu rei. Primeiro aí, ele creu em Jesus de todo o seu coração. O leproso, ser leproso naquela época, meus amados, não era ter vida normal, não era ter vida fácil. Imagina comigo, você adquire uma doença terrível, contagiosa. Aí você, além do sofrimento da doença, você tem que separar de tudo o que é mais precioso. O que é mais precioso para você, além de Deus? Que eu acredito que Jesus está em primeiro lugar na tua vida, porque isso é mandamento. Eu creio que é a tua família. Imagine um pai de família, imagine um avô, imagine uma mãe de família, né, adquirir essa doença e você ser isolado de todos e de todos.
né? Não ter o direito de permanecer em lugar, nem com a tua família, nem na tua casa. E isso era lei, e não era fácil. Ele não podia mais ver a sua família, seus amigos, seus companheiros. Somente leproso podia estar junto de leproso. Somente leproso estava junto de leproso. Agora você imagina como seria a conversa dessas pessoas, de tristeza, de abandono, de sofrimento, de solidão. Imagina a vida dessa pessoa. Como não havia cura pela doença, assim arrastava a vida do leproso até a morte. Amada, a pessoa era condenada. Era condenada. E você pegar uma doença dessa, é fácil ou é difícil? Basta você ter contato com pessoa que esteja contaminada. A pessoa teve o contato, e era comum naquela época a lepra, porque não tinha cura. Hoje já temos a cura da lepra, né? Como doença, do pecado só Jesus cura. Mas naquela época, a pessoa que contraía essa doença, ele estava condenado à morte. Vai lá, meu velho. Agora foi, né? Podemos ler diversas vezes a passagem desse versículo, dessa história, amado. Podemos ver, ler, pensar, meditar, meu amado. Mas uma palavra, mas não dá para a gente imaginar o significado dessa palavra aqui, aproximar. Aproximou-se do Senhor Jesus. Esse homem vivia sob a lei. Esse homem tinha que viver isolado. E toda vez que ele precisasse chegar, passar em um lugar público, ele tinha um sino, que ele saía tocando e gritando, leproso, 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 né? Se ele fizesse o contrário, ele estava condenado até a morte. A lei era essa, se ele aparecesse em público, sem avisar, ele estava condenado. E esse homem, amado, aproximou do Senhor Jesus. E agora vocês imaginam comigo o significado dessa palavra, aproximou-se. Ele não perguntou a Jesus se Jesus podia curá-lo. Ele não perguntou se Jesus podia curá-lo, mas ele tinha a certeza que Jesus podia curar. Muitas das vezes, amado, nós não recebemos a bênção porque nós não cremos que o Senhor é capaz de fazer, né, de realizar o milagre na nossa vida. Muitas das vezes nós oramos ao Senhor, irmão Raimundo, pedimos, Senhor, cura minha dor de cabeça, cura minha dor na minha coluna, mas 10 minutos depois nós vamos lá e tomamos um AS, tomamos um dipirona, tomamos uma injeção. Nós não confiamos no poder de Deus, a nossa fé é fraca, mas esse homem, ele creu que Jesus, ele não sabia que Jesus ia curá-lo, mas ele tinha certeza que Jesus podia curá-lo. Ele tinha essa convicção que Jesus podia curá-lo, né? Aí eu coloquei ali, anotei ali, ó, ele não sabia que Jesus podia curá-lo, ele só sabia que Jesus, ele não sabia que Jesus queria curá-lo, ele sabia que Jesus, só que ele não sabia que Jesus ia curá-lo. Meu amado, mas e lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, tem um texto áureo que todos conhecem, né, que fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O segredo, amado, é aproximarmos do Senhor Jesus. O segredo é nós crermos no Senhor Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, e aproximarmos do Senhor Jesus. Não importa como nós estamos. Não importa se nós estamos leprosos, não importa que nós estamos carregados de pecado. Quanto pior o doente, melhor é para o médico. Melhor é para o médico. Quanto mais carregado de pecado você estiver, quanto mais sobrecarregado de problemas você tiver, melhor é para Jesus. Basta que você creia que Ele possa te curar. Amém, amados? Vamos lá, meu rei. 2 aí. Ele humilhou-se na presença do Senhor. Aqui está outro segredo de como nós podemos receber a vitória. Ele se humilhou na presença de Jesus. Aquele leproso se ajoelhou diante de Jesus. Ajoelhar diante de alguma pessoa, meu amado, é um ato de humilhação. Eu tiro o chapéu, eu tenho um problema muito sério. Muitas das vezes o pastor falou assim, vamos orar, você pode orar ajoelhado, em pé, sentado. Eu prefiro ficar sentado ou em pé, porque eu já passei, inclusive, não vou nem falar que dia foi que foi ontem, que eu fiz 48 anos. 48 anos no couro,
Meu velho, pensa num menino que nasceu feio e pobre, até hoje continua pobre. Então, desde que eu entendo por gente, é trabalhando em roça, não tive infância. Então, eu acordava às 5 horas da manhã para molequinho para pegar cavalo, para levar leite. Rapaz, então eu tenho dor para todo canto. Eu tenho dor na perna, se esfriar dói, se esquentar dói. Eu tenho um joelho aqui que não aguenta eu ficar sem eu ajoelhar. Mas eu tiro o chapéu quando eu vejo um crente chegar na presença do Senhor, na igreja, e dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu vim aqui para te adorar porque tu és o meu Senhor. Isso, meu amado, isso é reconhecer, isso é humildade. E Deus, Ele honra os humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando nós dobramos o nosso joelho diante do Senhor, nós estamos falando: Senhor, Tu és o meu Deus e eu sou o Teu servo. Nós honramos os Deus. Então, amado, esse leproso, ele chegou e se humilhou diante de Jesus. Ele não chegou exigindo nada, colocou-se absolutamente na dependência da vontade de Jesus. Se queres, bem podes tornar-me limpo. Amado, nós temos uma teologia do neopentecotismo, é isso aí mesmo. Eu falo bem o baianês, quando vai falar português de vez em quando dá enganchada. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi várias vezes pastor falar assim: Deus faz isso, Deus vai lá, Deus cura, Deus mandando em Deus. E ainda fala melhor: se você dá o seu tudo, Deus vai fazer isso para você. Se você fazer isso, Deus vai fazer isso. Deus não precisa de nada de você, além da sua. A única coisa que Deus quer de você é a sua adoração, a sua humildade, né? Se o Senhor queres, posso ficar limpo. Por isso que Jesus ensinou: faz a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ia ensinar alguma coisa errada? Por isso Jesus falou: seja feita a oração dele, de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos ensinou a orar: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas das vezes nós ficamos, a nossa oração é mandando em Deus. Amado, não tem oração melhor que agrada mais a Deus se você falar: Senhor, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego. Eu preciso, é feio pedir uma coisa para Deus: eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Se for da vontade do Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, o Senhor me dá isso. Não vai falar para Deus que: Senhor, se eu merecer, o Senhor me dá não, que você está lascado. Nós não merecemos estar nem aqui. Não merecia estar nos quintos dos infernos, se é que o inferno tem quinto, se é que não tem mais. Se for, não vai falar para Deus: faça a tua vontade. Na Bahia tem um negócio, se tiver baiano aqui, o Nordeste tem um negócio assim, irmão. Raimundo fala assim, principalmente católico, apostólico, romano, baiano e flamenguista, igual eu era. Eles têm um negócio de falar assim: a pessoa morreu. Ele falou assim: que Deus dá o que ele merecer, depois de morto. Não sei se vocês já viram isso. Que Deus dá o que ele merecer. Meu velho, se for dar o que o baiano merece, eu estou lascado. Eu estou lascado, rapaz. Você não vai orar isso não, que eu morrer, não. Ora antes, meu Deus, tem misericórdia daqueles comunguentos. Tem misericórdia dele. Não dá o que ele merece, não, porque eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Vamos lá, meu velho? Senão nós não termina. Bora? Afirmação: eu sei que o Senhor pode curar se quiser. Olha que demonstração de reverência. Amado, eu vou falar um negócio aqui. Se vocês quiserem ficar com raiva de mim, que fica, eu vou para o céu mesmo. E se quiser ficar com raiva de mim, quem não vai para o céu é vocês, porque diz que o cabo tiver raiva do outro, não vai para o céu, é pecado. Mas, amado, nós não temos reverência nem da igreja. Olha, eu não sento ali. Um dia uma irmã me falou aqui, e eu fiquei até com raiva dela uns dias. Até uns dias eu fiquei com raiva. Ela chegou em mim ali, eu estava de terno e gravata, parecendo Jabiraca, que pensando no cabo feio é eu. Eu não gosto de terno e gravata, porque eu acho que eu fico mais feio do que eu sou. Eu estava ali, a irmã falou assim: irmão, por que você não vai lá para cima? Eu falei: irmã, já tem muita gente boa lá, deixa eu aqui. Eu falei: irmão, você está em pecado. Eu falei: eu não. Vai cuidar do seu marido. Eu falei: desse jeito. Meu irmão, eu fico aqui embaixo, não é por falta de reverência. Eu já falei para o pastor isso. E o pastor falou para mim: fica à vontade. Eu não vou embora às 9 horas, não é porque eu falta de reverência, não. É porque eu durmo cedo. Meu irmão, eu não aguento passar das 9, não. Eu não aguento passar das 9. Mas eu tenho visto na igreja tanta falta de irreverência. As pessoas
no horário do culto, usando o WhatsApp. Pessoas usando o Facebook no horário de culto. Pessoal, a palavra de Deus fala, guarda seus pés quando entrarem na casa do Senhor. Isso é uma falta de respeito com você, com o pastor, com o seu irmão que está do seu lado e com Deus. Nós temos que ter reverência ao Senhor. E esse homem, quando ele falou assim, eu sei que o Senhor pode curar-me se quiser, ele demonstrou reverência. Ele teve uma fé ousada a ponto de querer tocar em Jesus. Agora aproximar, não podia ir tocar agora, irmão divino. O leproso não podia nem entrar no meio de gente e tocar agora. Mas ele teve esse desejo, essa fé, essa vontade de chegar e tocar no Senhor Jesus. Irmão, nós temos que ter ousadia. Nós temos que ter ousadia, Jefferson. Nós temos que ter ousadia de fazer as coisas. Temos que ter ousadia de buscar as coisas, de querer ser alguém na vida, né? Correr atrás. Amado, as bênçãos não chegam na nossa vida fácil, não. Tudo que eu conquistei foi com muita luta. E olha que eu não tenho muita coisa não, viu, irmão divino? Mas o que eu tenho foi com muita luta, né? Com muita ousadia. Eu tinha um sonho de ser matemático. Aí eu fui fazer depois de velho, porque eu casei novo, porque a primeira namorada que eu achei, eu casei logo com medo de não achar a outra mesmo, que eu era feinho. Então, amado, quando eu fui fazer, o cabelo que não caiu ficou branco. Eu sofri demais, mas eu falei, eu vou chegar lá porque eu quero, e Deus vai me abençoar, e me abençoou. E aquele leproso falou assim, eu vou tocar em Jesus. Ele colocou a sua fé em prática, ele agiu. Amado, e quando nós colocamos a nossa fé em prática e agimos, Deus nos abençoa. Nenhum passo que nós damos na direção de Jesus é inválido. Todo passo que nós damos na direção do Senhor Jesus, Jesus dá 10 na nossa direção, e Jesus vem ao nosso encontro. É por isso que a palavra de Deus fala, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta para entrar, ele está agindo, ele está fazendo a parte dele, nós que não fazemos a nossa, irmã Jana. É nós que não fazemos a nossa. Aí Jeremias capítulo 3 tem outro texto áureo, fala assim, clama a mim, responder-te-ei. Meu Deus, o segredo aqui é clamar ao Senhor, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas você quer saber o segredo de Deus? Clama a Ele, busca a Ele, leia a palavra dEle, né? Ora a Ele. Ele quer revelar coisas grandes para você. Bora lá, meu velho, senão nós não terminamos. Bora lá, Vila Nova. 3, ele tocou o coração de Deus. Olha o resultado. O resultado dele crer no Senhor Jesus e humilhar na presença do Senhor Jesus, isso aí resultou no tocar no coração de Deus. Quantas vezes nós temos orado e a nossa oração não tem passado do nosso teto, nem do forro natalino, porque nós não tocamos no coração de Deus, nós não humilhamos, nós não reconhecemos o senhorio do Senhor, nós não reconhecemos o valor que Deus é na nossa vida. Ele é Deus. Ele é Deus, nós temos que chegar diante de Deus com reverência e falar, Senhor, Tu é o Senhor da minha vida, eu estou seu servo, faça a Tua vontade na minha vida. Senhor, eu sei que eu preciso disso, mas eu não mereço, eu estou vivo, eu estou aqui nessa casa pela Sua misericórdia. Rapaz, Deus não aguenta isso, né? Jesus, pois, compadecido dele, estendeu a mão, tocou e disse, quero ser limpo. Olha que coisa maravilhosa. Quero ser limpo. O coração de Deus foi tocado. Amado, quando nós estamos assim, louvando a Deus, que Deus toca no nosso coração, que o louvor, que a nossa oração toca no nosso coração, é tão maravilhoso. Imagine uma pessoa tão insignificante como nós tocar no coração de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Pensa nisso, que grandeza é isso, que maravilha é isso, que magnífico é isso, você tocar no coração de Deus a ponto de receber um favor do Senhor, né? O Salmo 51:17 fala assim, sacrifício para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado, e o contrito não desprezará a Deus. Desculpe aí, amado. Não desprezará a Deus. Então, amado, Deus nunca rejeita um coração aquebrantado. Nunca. Por pior que a pessoa esteja, pior situação que a pessoa esteja, né? Por pior necessidade que ele esteja, por pior sujeira que ele esteja, se ele chegar diante do Senhor, se humilhar, o Senhor responde. Israel, por todas as vezes, Israel estava em pecado, Israel estava em rebeldia, mas quando ele voltava para Deus e clamava o Senhor ia lá e levava o socorro. Todas as vezes que Israel clamou ao Senhor, voltou para Deus, Deus deu o socorro para Israel. Amém, amados? Muitas pessoas vão à igreja, olha o tanto que isso aqui é sério, irmã Bastia, não sei se a senhora concorda comigo. Muitas pessoas vão à igreja, não cantam, não louvam,
não adora, não cultua, e no fim do culto vai à frente para pedir oração. Sabe o que isso aqui faz? Não é bem a oração que eles querem, estão buscando. Eles estão buscando uma espécie de passe evangélico. Quem aqui já foi em centro de macumba? A pessoa chega lá no centro de macumba, não tem reverência nenhuma. No final o cara põe a mão lá e faz aqueles bichos lá e recebe o passe e sai. É a mesma coisa que é o crente que vem na igreja, irmão Dini, não ora, não louva, não canta, não glorifica ao Senhor, não tem reverência, fica com o celular na igreja conversando. E olha que tem pessoas que era para estar exemplo aqui, pessoa importante. Não vou falar o nome não, não pergunta não. Mas no final vai lá, para quê? Para receber o passe evangélico, para quê? Para ir para casa com a consciência tranquila, irmão, eu fiz a minha parte. É igual aqueles católicos, aqueles religiosos, que eu vou na missa dia domingo, que aí eu fiz a minha parte, irmão divino. O senhor fez isso, eu fiz isso. Nós vamos lá para quê? Eu estou com a minha consciência tranquila. Isso aqui chama religiosidade. Religiosidade. Se você sai da tua casa, ô feinho lá, se você sai da tua casa, meu rei, vem para a igreja, não glorifica a Deus, não louva, não adora, meu velho, você não está servindo de nada o seu culto. Não está servindo de nada. Você está vindo sendo só religioso, você está vindo só para dar satisfação ao pastor. Só para dar satisfação, só para o pessoal te ver aqui e falar que ele é crente. Mas Deus conhece o íntimo do coração do homem. Deus conhece o perfeito louvor. Deus conhece o perfeito adorador. E aí a palavra de Deus fala assim, que Deus não busca pastor, Deus não busca obreiro, Deus não busca diácono, presbítero, evangelista. Deus busca o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Pode ser a pessoa mais simples do mundo. Não precisa ser pastor não precisa ser obreiro não. Não precisa ser a professora Varti, que para mim é a mais sábia da igreja não. Não precisa ser ela não. Deus não está procurando ela não. Também ela procura ela, mas está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém, amado? Vai lá, meu rei. Antes de ser tocado por Deus, o verdadeiro adorador toca o coração de Deus. Com o quê? Com o que ele toca? Com a sua vida, com a sua atitude e com a sua humildade. Você quer tocar o coração de Deus, meu amado? Tenha uma vida correta diante do Senhor. Tenha atitude diante do Senhor e tenha humildade diante do Senhor para você receber o favor de Deus. Se você não fizer isso, você nunca vai receber o favor de Deus. Ele não tenta comprar, enganar, manipular a Deus. Dá o seu tudo que Deus vai te dar também. Age como um filho amado que se coloca na presença do Pai. Relata a sua miséria. Senhor, eu sou miserável diante do Senhor, não sou ninguém diante do Senhor. Ele expõe a sua miséria diante de Deus e humildade e espera o quê? A sua bênção. Ele não tenta comprar a Deus, não. Ele não tenta falar, Senhor, se o Senhor me abençoar aqui, eu vou fazer um voto, ao mês que vem eu vou deixar meu salário todinho ali. Para Deus isso não vale, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Eu vou falar outra coisa, todo mundo precisa de todo mundo e ninguém precisa de ninguém. Quer que eu provo? Quer que eu provo? Eu preciso do pastor Valteir. Cheguei nele e falou, pastor, eu estou lá lascado. Se o senhor não me emprestar R$100, hoje eu morro. Aí o pastor Valteir, eu não tenho, eu me viro, eu vou no Caetano, Caetano me empresta. Ou eu me se viro, eu peço, me dá. Então todo mundo precisa de todo mundo e ninguém precisa de ninguém. Nós precisamos do favor de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Jesus não teve pena do leproso. Jesus agiu em função do que ele mesmo é. A sua compaixão é a beleza da sua obra. Ele não soube ser outra coisa que não compassivo. Era a extrata da sua pessoa. Abra em o Salmo 23, vou deixar os irmãos ler Salmo 23, no versículo 3 e 6, aí para mim, Jefferson, por favor. Então, amado, Jesus não tem pena, não teve dó. Jesus tem compaixão. Muitas das vezes o cara fala assim, eu tenho tanta dó do Aparecido, o Aparecido tão magrinho, meu velho. Rapaz, que tem dó nada, rapaz. Se você ama o Aparecido, ora por ele, ama ele, ajuda ele naquilo que ele precisa. Se você não pode ajudar financeiramente, de outra maneira, com bens, ajude em oração, seja amigo, seja fiel. É isso que Deus olha e é isso que Deus é. Deus é compaixão. Amém, amado? Versículo 3, do Salmo 23. Então é o extrato do que ele é. Guia-me pela vereda da justiça, por quê? Por amor do seu nome. Agora o 6, Jefferson, por favor.
Aleluia. A bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançará todo dia da nossa vida. Isso é promessa de Deus para nossas vidas. Isso é promessa para quem? Para aquele que é fiel, para aquele que humilha diante do Senhor, para aquele que busca. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Vamos lá, meu velho? Opa, funcionou. Mais impressionante é a rapidez com que tudo aconteceu. Isso é evidente das características particulares da cura. Jesus não pediu que o leproso fosse se lavar no tanque de Siloé. Não pediu. Ah, vai lá, senta lá, depois um anjo vai sacudir, vai balançar as águas lá e você vai ser curado. Não, ele não pediu isso aí. E nem ele mandou que ele fosse lá banhar 7 vezes no Rio Jordão, ou no riacho qualquer, ou no Meia Ponte, ou no João Leite. Não, a cura foi imediata, foi instantânea. Amado, quando nós chegamos diante do Senhor, quando nós tocamos no Senhor Jesus, quando nós tocamos no coração de Deus, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa libertação, a nossa cura, a nossa salvação é imediata, irmão divino. É imediata. Se tem crente na igreja com 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, que ainda está com o resto do mundo, é porque ele não tocou no coração de Deus, ele não teve encontro com Jesus e não, e não foi tocado por Jesus. Busca isso aí, humilha diante do Senhor, busca ter um encontro com o Senhor, busca tocar no coração de Deus e busca que Deus te toque, que a sua vida vai ser transformada e nunca mais você vai ser essa pessoa, você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém, amados? Marcos, no mesmo instante a lepra desapareceu. Jesus somente o tocou e ele foi curado. E aí, a consequência do problema. Amado, ele não conseguiu ficar calado. Ele não conseguiu, Nevito. Quando eu aceitei Jesus, eu acho que foi quase todo mundo aqui, quando aceitou Jesus, a primeira coisa que você queria era contar para todo mundo, principalmente para os seus parentes, dos seus amigos, as pessoas que você mais gosta, e trazer ele para a igreja. Meu amado, essa pessoa teve um encontro com o Senhor Jesus. Imagina uma pessoa condenada à morte, leproso, podre, tem um encontro com o Senhor Jesus, é curado fisicamente e liberto espiritualmente. Meu velho, a alegria é tão grande que ele começou a sair a contar para todo mundo. Só que Jesus falou para ele, não conte para ninguém. Vai e leva ao sacerdote. Jesus estava falando assim, olha, vamos cumprir a lei do Senhor. Leva ao sacerdote, porque ele é a única pessoa que pode testificar da cura. É ele que vai assinar embaixo da cura. Amado, Jesus estava querendo cumprir a lei. E por causa dessa desobediência dessa pessoa, que saiu contando para todo mundo, por causa da sua alegria, né? Ele queria aparecer mais do que Jesus, ele queria mostrar o milagre, falou, olha, eu tenho fé, eu sou o cara bom, eu toquei no Rei dos Reis e fui curado, né? Ele não importou com as consequências. Amado, aí o que aconteceu? Jesus não pôde entrar em muitas cidades. Agora vocês imaginam comigo, irmã, quantas pessoas não foram tocadas, não foram curadas, não foram libertas com Jesus por causa dessa inconsequência desse rapaz? Quantas cidades Jesus não pôde entrar porque essa pessoa não obedeceu à palavra do Senhor? Vamos trazer agora para a nossa igreja. Quantas vezes nós não recebemos a bênção porque nós não obedecemos à palavra do Senhor? Quantas vezes nós recebemos o milagre de Deus e saímos conversando para todo mundo, conversando para pessoas que não entendem aquilo que Deus nos deu, conversando para pessoa que não está preparada para receber aquela notícia, né? José era um sonhador, mas ele tinha um defeito, ele saía contando a sua bênção para todo mundo. Ele saía contando a bênção dele para seus irmãos que não estavam preparados para aquela bênção. E a consequência dele foi ser escravo no Egito. E muitas vezes nós estamos debaixo de julgo, porque nós saímos contando para a bênção para pessoas despreparadas. Nós temos pastores na nossa igreja, nós temos homens levantados por Deus, que nós possamos contar os nossos problemas, contar as nossas bênçãos e contar os nossos milagres. E nós saímos contando para todo mundo. E quantas casas de crente que Jesus não tem entrado? Quantas casas que Jesus podia entrar, usar o servo aqui para entrar e levar a palavra do Senhor, e ele não tem entrado porque nós conversamos demais, reclamamos demais, murmuramos demais, né? Queremos ser maior do que Deus, queremos aparecer mais do que Deus. Fala assim, o pastor deu para esse mal acabado desse baiano no microfone na terça-feira, lá para ele pregar, agora eu sou igual a irmã Batista, sou muito, não vai estudar não.
eu sou o cara. Não, gente. O que nós tiramos dessa lição é que nós temos que contar a nossa bênção no lugar certo e para a pessoa certa. Amém? Meu amado, para fechar aqui, com a sua fé, humildade e atitude, este leproso saiu curado da presença de Jesus. Pois os verdadeiros adoradores nunca saem da presença de Jesus do jeito que chegaram. Aquilo que eu falei. Se tem crente na igreja que ainda vive com a herança do mundo, é porque ele ainda não teve um encontro com Jesus. Porque o dia que ele tiver, a vida dele vai ser transformada. E jamais deixa de testemunhar as suas maravilhas. Se Deus abençoou você, testemunha. Leva o que Deus falou. E eu escrevi esse pensamento aí que eu quero deixar para os irmãos. Quero deixar para os irmãos aí. Jesus se colocou ao lado de um leproso para salvar o mesmo, correndo o risco de se tornar um leproso. Olha o risco que Jesus correu, irmão Basti. Ele se colocou do lado do leproso para livrar o leproso, mesmo correndo o risco de tornar leproso. Por quê? Era contagioso. Ao invés disso, o leproso é que ficou curado. Da mesma forma, Jesus se colocou ao nosso lado, correndo o risco de se tornar um pecador. Ao invés disso, o que acontece é que o pecador se tornou perdoado. Jesus inverte a lógica das coisas, pois não é Cristo o servo da lei, e sim a lei é serva de Cristo. Amém, amado? Imagino Jesus, ele desceu da tua glória, se tornou servo, né, colocou no nosso lugar, o risco que ele correu de se contaminar com o pecado, se tornar um pecador. Mas em vez disso aí, ele purificou todos os pecadores, pegou o nosso pecado, levou lá na cruz, pregou lá na cruz e falou: vocês estão livres, estão salvos, estão libertos. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Amado, eu vou colocar uma música ali. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão, colocasse a mão no ombro do seu irmão. E orasse com ele, mas primeiro nós vamos ouvir essa música aqui, amém? Passou e entregou uma balinha para cada um. Eu queria que você abrisse. E quem puder, chupa essa balinha, por favor. Coloca essa balinha na boca, quem puder. Por favor. Todo mundo. Lamento os dias que perdi, longe de ti, meu
Amado, a separação não traz um amargo. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado leva o homem para longe de Deus e traz a amargura. A amargura do sofrimento, da luta, da separação. Mas eu queria que você sentisse o gosto do aproximar de Deus. O aproximar de Deus é como esse chocolate que está derretendo na tua boca agora. O aproximar de Deus é gostoso. O amor de Deus, ele alimenta a alma do crente. Eu queria que você se sente agora o amor de Deus. O amor de Deus na tua vida. Sente como é gostoso sentir o amor de Deus. Como é gostoso, como é doce o amor de Deus. Custou uma vida, custou um sacrifício, né? Tudo que nos separava de Deus agora, amados, tudo que nos separava de Deus foi jogado por terra por Cristo através do sangue de Jesus. Agora nós estamos unidos. Sente o amor de Deus na tua vida. Como é doce o amor de Deus. Como é maravilhoso, como é gostoso o amor de Deus. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu. Nós podemos caçar, procurar. Oh Deus, nós não achamos ninguém como tu. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, oh Pai amado. Oh Deus, pelo poder, ó Deus, está unido a Ti novamente, através do sangue do Senhor Jesus. Deus, nós aprendemos nessa noite, ó Deus, que tudo que nos separava, que tudo que nos impedia de chegar em Ti, ó Deus, foi desfeito através da morte de Cristo no Calvário. Ó Deus, nós temos acesso ao Senhor através do Teu Filho. Meu Deus, nós te glorificamos, ó Senhor. Ó Deus, nós te glorificamos por esse presente tão maravilhoso. Ó Deus, pela misericórdia do Senhor, que tem sido renovado sobre a nossa vida a cada manhã. Ó Deus, pela aliança do Senhor, que tem sido renovado sobre as nossas vidas a cada manhã. Meu Deus, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor renova a aliança com teus filhos nessa noite. Meu Deus, que cada um, ó Deus, que veio aqui nesta noite, que possa receber uma porção dobrada, ó Deus, nesta noite, ó Pai amado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a sua fé seja renovada, que a certeza da tua salvação, ó Deus, que a certeza da salvação do Senhor seja renovada em nossa mente. Ó Deus, ensina-nos a te servir, ensina-nos a, ó Deus, a tocar o teu coração, a ser humilde, Senhor, e ser obediente, Pai amado. Ó Deus, que nós possamos contribuir para a obra do Senhor, que nós nunca, meu Deus, venha atrapalhar que Jesus entra no lar, que Jesus, ó Deus, alcance uma alma no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Meu Deus, que nós possamos ser vaso diante do Senhor. Deus, abençoa, Deus, os teus filhos, meu Deus. Abençoa a liderança da igreja. Abençoa cada departamento dessa igreja. Abençoa cada pessoa que esteve aqui, ó Deus, congregando conosco nessa noite. Eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade de estar na tua casa, falando do teu amor, aprendendo com o Senhor. Meu Pai, por isso, meu Deus, que eu te aplaudo nessa noite. Ó Deus, porque eu creio na maravilha que vem do Senhor. Ó Deus, no milagre do Senhor para a nossa vida, na bênção na vida de cada irmão que está aqui nessa noite, meu Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Maravilha. Glória a Jesus. Senta, amados, um pouquinho. Que coisa mais linda, né, irmãos? Que coisa boa estar aqui, poder ouvir a palavra de Deus, poder aprender e ser único. Só a igreja, né? Deus abençoe a todos, Deus abençoe o presbítero Vieira. Deus abençoe a cada irmão, cada irmã que veio nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Enquanto os irmãos vão fazer a oferta nessa noite, eu vou reforçar os dois avisos que eu dei. Dois eu vou reforçar rapidinho. Pode recolher, Deus abençoa vocês que vão ofertar nessa noite, tá? Lembrando, amanhã, às 4h da bênção. Se você puder vir, é sempre uma bênção, é uma reunião muito abençoada, muito simples, de oração, de ministração, de louvor, muita simplicidade, mas muita comunhão com Deus. Toda quarta-feira, às 4h. Quinta, nós estamos
Vamos continuar com a campanha. Sábado, as atividades, tá? O Lava Jato, a feijoada, o bazar. Então, vê se você pode ajudar, abençoar a igreja. Você almoçar por aqui, ou comprar, ou abençoar alguém. Eu, por exemplo, não vou poder comer essa feijoada ainda. Mas eu vou doar para alguém. Mas eu quero fazer parte. Tá bom, irmãos? Então, de alguma forma, você pode vir aqui, lava seu carro aqui. E à noite, atividade aqui na igreja de louvor, tá? E domingo, irmãos, a pastora Simone vai estar pregando aqui, a festividade das mulheres. Então, eu queria que você não ausentasse domingo. A igreja tem aquela mania, né, quando passa o culto para os departamentos, não vou não, aproveitar para sair. Faz isso não, irmãos. Aí é que você tem que compartilhar, estar presente, tá bom? Deus abençoe a todos. A Ferreira está dizendo que amanhã, quarta, tem um ensaio para todas as mulheres. Vim para cá para cantar bonito. Amém? Amém, irmãos? Então, conto com vocês do sábado, tá? Ore a Deus para domingo, quando eu lançar a campanha aqui, o coração de todos esteja aberto. Nós precisamos dar a bênção financeira nesse final de ano para fechar as contas da igreja. E o fundo é a fé. E está com você aí, tá? Eu tenho muita fé, então abra o coração, ore a Deus. E como diz o hino, não murmura não. Abra o coração que Deus vai te abençoar muito. Eu estou assumindo o compromisso de clamar pela sua vida. E eu tenho certeza que vamos ser muito abençoados. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Depois de 15 dias eu tive aqui domingo. E domingo eu acabei estranhando um pouco, mas hoje eu estou melhor ainda. Mais alguns dias eu vou estar de boa. Depois eu vou fazer a reunião com aqueles irmãos que falaram assim, pastor, cirurgia simplesinha. Me enganaram redondamente. Né, Viviane? Misericórdia. Amém. Vamos ficar de pé. Deus abençoa os obreiros, pastor Ismael, todos os líderes que estiveram aqui. A ceia, presbítero Caetano vai estar ministrando agora ali no Salão Gepaz. Todos que não participaram, viajaram, tiveram algum problema, o presbítero Caetano vai estar lá ministrando. Ele já fez isso para os enfermos, aqueles que não puderam vir, tá bom? Deus abençoe o Vieira pelas balinhas. Não é toda vez que pregador dá balinha não, irmãos. Eu vou implantar isso aqui, é verdade de hoje em diante. Missionária, quinta-feira você traz balinha, tá? Maravilha. Glória a Jesus. Maravilha. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que recebemos. Foi uma bênção clamar pela família. Foi uma bênção ouvir a Tua palavra. Foi uma bênção louvar o Teu nome. Foi uma bênção, Senhor, estar em comunhão com a igreja. Foi uma bênção estar aqui, Deus, na Tua casa mais uma vez. Eu tenho prazer, Senhor, e comunhão junto com os meus irmãos. Eu abençoo a igreja que congregou nessa terça-feira. Todos eles, Deus. Não importa as dificuldades que cada um enfrentou, eu sei que alguns vieram direto do trabalho. Eu declaro a bênção, a vitória na vida da igreja. Que essa semana seja uma semana vitoriosa, que nós aprendamos com aquele leproso a nos submetermos diante da Tua grandeza com reverência, e o Senhor pode nos surpreender a cada dia, Pai querido. Obrigado por tudo. Dê-nos uma semana abençoada. Todas as atividades da igreja, amanhã, na quinta, a vigília, amanhã de oração na sexta, Senhor Deus, as atividades do sábado e à noite, Deus, Senhor, abençoa todas as atividades da igreja, fortaleça a igreja, edifica a igreja, para a honra e para a glória do Teu nome santo. Amém. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, repouse com todo o povo de Deus presente nessa noite. E todos dizem, amém. Um abraço, Deus te abençoe. Vão na graça, vão na paz, vão na bênção em nome do Senhor Jesus.